1 Samuel 7, a partir do versículo 2, diz assim: A arca ficou muito tempo em Kiriat Jearim, chegando a 20 anos. E todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e as astarotes e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse: reuni todo o Israel em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos Tua voz, que a Tua voz, tão somente a Tua voz, seja ouvida. E que essa voz que é a Tua palavra traga libertação e salvação, edificação para o Teu povo e para a Tua igreja, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Teve uma vez que ouvi testemunho de uma igreja que outrora tinha sido uma igreja viva, atuante, uma igreja conhecida, mas que devido a algumas situações internas, ela foi se esfacelando, ficando numa situação realmente complicada. E a pessoa que conta isso diz que um dia foi visitar a igreja e um dos poucos que haviam ficado ainda disse assim para ela: parece que o diabo passou por aqui e soprou e não ficou ninguém. E essa pessoa que conta esse caso diz que no dia que foi, ela inclusive achou e viu assim bitucas de cigarro debaixo dos bancos. Então é interessante que há momentos em que o povo de Deus, que deveria ser um instrumento de libertação, é na verdade quem precisa de libertação. Como acontece aqui nesse texto que a gente leu, que fala de um período muito complicado da vida nacional do povo que chamamos de Israel, povo escolhido para ser uma nação sacerdotal dentre as outras nações, desde que permanecesse leal àquele que o chamou para ser esse
instrumento libertador, salvador, revelador de Deus, mas o que acontece é justamente o contrário. Eles acabam, ao invés de serem nação sacerdotal, eles acabam sendo influenciados pelas religiões dos povos ao redor. E não é que eles quiseram deixar o Deus que os havia libertado do Egito, mas que eles desejaram também ajuntar a esse auxílio para viver naquela terra difícil, porque embora terra que manasse leite e mel era uma terra cercada de desafios, eles também começaram a acolher outros deuses. Outros deuses. Haviam crenças generalizadas que cada deus tinha um poder específico para determinada coisa. Então, para a agricultura era um deus, para o amor era outro deus, para a vida nacional seria Javé, o Deus original que os havia libertado. Enfim, eles foram adulterando espiritualmente a sua lealdade ao verdadeiro Senhor que os havia libertado. E isso foi fatal. Isso foi fatal. Eles começaram a adorar, por exemplo, Astarote, a deusa do amor profano. Começaram a adorar os diversos tipos de Baals, o deus principal dos amorreus. E ao invés de vir liberdade, veio escravidão. Em vez de vir bênção, veio maldição. Eles se tornaram vulneráveis aos seus inimigos. Eles abriram as portas para os seus inimigos. E se tornaram subjugados desse povo chamado filisteu. E o resultado é que, como lemos no versículo de número 2, já há 20 anos, viviam debaixo da opressão, da mão dos filisteus, e essa situação os fazia viver lamentando. A vida havia se tornado um lamento. Acordavam, era lamento. Iam trabalhar, lamento. Voltavam para casa, lamento. Se reuniam para contar as novas, lamento. A vida havia se tornado um lamento. E a raiz, o problema, embora fosse geopolítico, tinha as suas raízes espirituais. E hoje não é diferente. A gente vê problemas na superfície, cujas raízes, na verdade, são espirituais. Isso pode acontecer numa nação, um país. Isso pode acontecer numa igreja. Isso pode acontecer numa família, numa casa, num casamento. Isso pode acontecer na vida de uma pessoa. Na minha vida, na tua vida. Por isso eu te pergunto se você também precisa de libertação. E do que você precisa de libertação? Porque tem gente que precisa de libertação, por exemplo, da tristeza. Tem gente que vive triste. Você diz para ela, por que você está triste? Você não tem motivo para estar triste? Pois é, mas eu vivo triste. Não tem motivos para eu estar triste, mas eu me sinto triste.
Tem gente que precisa ser libertado da murmuração, vive reclamando de tudo e todos, sempre, não importa o que aconteça, é uma escravidão. Sempre as coisas estão ruins. E quando não estão ruins, ela fica depressiva, porque precisa encontrar uma coisa para continuar retroalimentando a sua necessidade de reclamar. Por isso que ela não consegue parar em lugar nenhum, porque não importa o lugar aonde ela vai encontrar um defeito, vai encontrar um problema. Ela não percebe que isso é retroalimentado. Tem pessoas que precisam ser libertas da avareza, já tem tudo. Mas vive com um buraco dentro de si, e por isso que ela não consegue dar nada. Ela não consegue dar nada, porque sempre está precisando de mais, de mais, de mais. Tornou-se um abismo, um vazio sem fundo. Sempre está com medo, sempre é insuficiente. Tem outros que precisam ser libertos de ressentimentos, de raivas, de ódios, que guarda no coração e vai apodrecendo, vai apodrecendo, vai apodrecendo, mas como diz o autor de Hebreus, não fica só nela, vai contaminando outros. Vai contaminando, contaminando. Tem gente que precisa ser liberto de inimigos invisíveis, que oprimem, que escravizam, que fazem com que a sua vida se torne um verdadeiro lamento. Não importa o que aconteça, vai ser sempre um lamento. Eu pergunto, do que você precisa ser liberto? Como ser liberto? Primeiro, se você reconhece que precisa ser liberto, liberta, e quer, primeiro passo é esse mesmo, querer, desejar. Eu reconheço que preciso ser liberto, eu reconheço que preciso ser liberta, e eu quero ser liberto. Eu quero ser liberta. Porque Deus é o Deus que nos chama à liberdade. Ele não vai libertar ninguém que não queira. Ele não obriga ninguém. Se tem alguém que chama à liberdade, esse alguém é Deus. Tanto é que se a pessoa querer continuar presa, Ele vai respeitar. Ele não força ninguém a fazer nada. Ele não força ninguém a vir a ele. Ele não força ninguém a ser liberto. Tanto é que Samuel, quando percebe que o povo está se lamentando, está clamando, está buscando a Deus, ele diz assim no versículo de número 3. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor, se quereis. Então a questão não é você assim, pastor, Deus pode, Deus quer me libertar? Eu diria para você, essa resposta já está dada. A melhor pergunta não é se Deus pode ou quer libertar, a pergunta é, você quer ser liberto? É igual conta a história do tal do Agostinho, que dizia o seguinte, que na sua luta por libertação, às vezes ele imaginava que carregava um dragãozinho assim no seu ombro, que lhe escravizava. Então vinha um anjo com a espada desembainhada e dizia, quer que eu mate o dragãozinho? Ele dizia, quero, mas hoje não. É aquela senhora que muitas vezes conversávamos com ela a respeito do Evangelho, ela dizia que aceitava o Evangelho, mas não mudava. Vivia naquela vida que escravizava, e um dia ela diz assim para a gente, sabe o que é? Eu quero, mas no fundo eu não quero. Quer ou não quer? Porque a pergunta de Jesus, a
Pergunta de Jesus, aquele homem que vivia 38 anos paralítico, não foi, sabe quem eu sou? Sou Jesus, Filho de Deus, e agora levanta, toma tua cama e anda. Não foi. Sai dessa vida agora, vem aqui que eu vou te libertar. Não foi. Jesus chega para ele e solenemente, respeitosamente, lhe faz uma pergunta. Você quer ser curado? Você quer? Porque se você não quiser, eu respeito. Mas se você quiser, estou aqui para te libertar. Então, a primeira coisa é querer. Segunda, se você quer mesmo, então limpa a tua vida. Limpa a tua vida. Porque o problema não é que a gente não quer Deus. O problema é que a gente não quer só Deus. Quer Deus, mas quer outras coisas que inclusive se tornam opositoras a Deus. Que abrem espaço para os inimigos de Deus. Que por correspondência são inimigos teus também. Que querem destruir a sua vida. Querem destruir a sua saúde, querem destruir o seu casamento, querem destruir a sua história. Por isso que o Samuel diz assim, olha, se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes. Dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente, servir somente, viva para somente Ele. Porque Ele, ao contrário, Ele te ama. Ele, ao contrário, Ele te liberta. Ele, ao contrário, te dá vida e vida com abundância. Não há vida fora de Deus, não há liberdade fora de Deus. O que há fora de Deus é escravidão, escuridão, destruição e morte. Por isso, algumas perguntas preciso fazer. Primeira, tem alguma coisa na sua vida que é uma porta aberta para o mal entrar? Porque o que são esses deuses hoje? Qualquer coisa que roube o teu coração. Clame pela sua devoção. Clame pela sua dedicação. Que te desvia de Deus e da vontade de Deus para a tua vida. E que, ao contrário do que você pensa, não tornam a sua vida mais colorida. Levam a sua vida para uma dimensão de trevas, de escuridão, uma coisa sombria. Não é de Deus. Você sabe que não é. Então, se tem uma porta aberta, a feche. Tem alguma coisa na tua casa, na tua gaveta, que não é tua, na tua estante, devolva. Devolva. Tem algum dinheiro que não deveria estar na sua conta? Tem alguma pessoa que está querendo entrar na tua história? Mas não, você sabe que não deve fazer parte da tua história. Então, deleta contato. Deleta contato. Sai do círculo de convivência. Foge. Tem alguma coisa que para você fazer, tem que fazer no escuro? Não, pastor, mas é pouquinha coisa. Pouca coisa. A questão não é se é muito, a questão não é se é pouca. A questão é onde que está. Porque tudo que você tem que fazer escondido, quando você vai fazer, você entra numa área de trevas. Você entra numa área de trevas.
A questão não é se é muito, a questão não é se é pouco, a questão é teu. É teu. Se alguém souber, você vai ficar envergonhado. Se tem que fazer escondido, tem que fazer nas trevas. Não importa se é muito, não importa se é pouco. Então, tira. Abre mão. Deleta. Corta. Não tenho mais. Como diz Elias, até quando oscilareis entre dois caminhos? Até quando oscilareis entre dois caminhos? Não tem como servir a Deus e às Astarotes. Não tem. Não se engane. Não se engane. E não se deixe enganar. Terceiro, peçam para orar por você. Peçam para orar por você, para interceder, clamar, colocar o joelho no chão, gritar pela tua libertação. Se você me perguntar assim, pastor, para que tem que ter alguém para orar por mim, se eu mesmo posso orar por mim? Olha, se você me perguntar por quê, eu vou dizer, a razão eu não sei, isso aí entra no mistério da oração. Isso entra no mistério da oração. Eu só sei que a Bíblia diz que é assim. E não só diz que é assim, mas que é necessário e é eficaz. O Samuel, ele diz assim, quando o povo joga tudo fora, corta os relacionamentos com as Astarotes, com os Balaíns. Samuel diz no versículo de número 5, reuni todo Israel em Mispá e intercederei por vós junto ao Senhor. Depois o próprio povo diz a ele, versículo de número 8, e disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E no versículo de número 9, Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Então não ignore os diversos testemunhos bíblicos que você precisa de gente que interceda por você. Tenha a humildade de chegar a alguém que você reconhece como autoridade espiritual, como alguém que é perto de Deus, e diz assim, por favor, ore por mim. Eu preciso de oração. Interceda junto ao Senhor pela minha vida. Porque os homens de Deus fizeram assim. Por exemplo, quando Pedro estava preso, numa prisão, não por ter feito mal, mas por ter pregado o Evangelho, provavelmente a ser martirizado, Atos 12, versículo 5, diz assim, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. 1 Tessalonicenses, ou melhor, Filipenses 1,4, Paulo diz assim, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria. O Paulo intercedia pelos irmãos, mas o mesmo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que intercedia pelos irmãos, era o Paulo que dizia assim, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,25, irmãos, orai por nós. Orai por nós. Orai por nós. Mas até você, Paulo, precisa de oração. Precisa que a gente interceda. Preciso. Orem por mim. Para que ao abrir da minha boca seja me dada a palavra. Orem por mim para que seja me aberta
portas para o Evangelho. Então ore. Ore e peça que orem por você. Porque, como diz o Tiago, a súplica de um justo é muito eficaz. É muito eficaz. Deus, na sua soberania, decidiu, determinou um lugar especial para a oração nas decisões que Ele toma a respeito de cada situação. Então, a oração vai contar. Vai contar. Não vai ter oração levantada a seu favor aos céus que será em vão. Que não terá o seu efeito. A respeito de coisas que você sabe e a respeito de coisas que você sequer ficou sabendo. Lembra do que Jesus disse a Pedro? Olha, o diabo pediu a sua vida para peneirá-la, Pedro, mas eu intercedi por você. Quarto, então você quer ser liberto, vou limpar minha vida, fechar a porta para o mal, vou pedir que orem por mim e vou estar disposto a pagar o preço. Porque você acha que um inimigo que escravizou, aprisionou uma pessoa por anos, no caso aqui 20 anos, quer dizer, quando ela decide voltar para Deus, viver liberta, cortar os seus vínculos com toda e qualquer raiz de mal, você acha que os inimigos vão deixá-la aí assim, em paz, a abençoá-la? Não! Vai ter luta, vai ter batalha, vai ter lágrimas. Talvez vai ter sangue. É o que diz aqui, versículo de número 7. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, tinham lá para intercessão, tinham ido lá para oferecer holocaustos ao Senhor, refazerem a aliança com o Senhor. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes, não mandou soldadinho raso, não. Os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Subiram para atacar Israel. Interessante, não é? Já teve essa experiência? Você fala assim, não, a partir de hoje, vou andar com Deus. A partir de hoje eu vou levar a sério esse negócio. Já estou consciente. Já estou arrependido. Para mim acabou esse negócio, eu sempre fui assim, não, a partir de hoje eu não vou ser, eu vou andar com Jesus. Aí você vai, você ora, você consagra a sua vida, você toma medidas de concretidade visível. Você se volta para o Senhor, você se consagra a Ele de toda a alma, de todo o coração. Aí você olha e diz assim, amém, aleluia, agora a minha vida vai ser uma bonança. E aí o que vem são lutas. Lutas. Batalhas. Retaliações. De todos os lugares e às vezes de onde você menos esperava. Retaliações. Luta pesada. 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 Por isso, eu queria te dar 2 conselhos quando você estiver diante de uma luta dessas. Primeira, peça a Deus uma visão lúcida. Uma visão realista da situação. Por quê? Porque você pode errar de 2 formas. Ou você pode fazer de uma garoa uma tempestade, e aí fazer besteira,
Mas, por outro lado, você pode ver a tempestade e dizer que é só uma garoa. E aí, então deixar de fazer o que tem que fazer. Então peça lucidez. Senhor, me conceda nitidez. Para que eu veja a situação de fato como é. Para que ao mesmo tempo eu não seja precipitado, mas ao mesmo tempo não seja letárgico. Ao mesmo tempo não crie um problema maior. E por outro lado, se a coisa é ruim mesmo, eu não seja vagaroso no cuidado. De modo de que quando for agir, já não há mais tempo. Lucidez, discernimento. O que de fato está acontecendo? Se não é, eu não quero aumentar. Mas se é, então não quero fazer vista grossa. Não quero fechar os olhos. Só para não doer. Me mostra, Senhor, a verdade. A verdade. A verdade. Porque a Bíblia diz, nada podeis contra a verdade. Nada. A verdade aparece. Cedo ou tarde, ela aparece. Segundo, esteja disposta a pagar o preço. Pagar o preço. Porque às vezes ser liberto dói. É igual o testemunho de o irmão que quando jovem veio para Cristo, saindo de uma escuridão, de uma escravidão, uma vida degradante, com manifestações espirituais, inclusive, mas veio para Cristo. Só que as tentações continuaram. As retaliações vieram. E ele então foi conversar com um cristão mais experiente. E esse irmão disse a ele assim, olha, essas coisas, filho, a gente vence matando de fome. A gente vence não alimentando mais. Você até que uma hora isso morre. Isso é mortificado, mas nesse processo vai ter dias que você vai achar que você não vai aguentar. Vai ter crise. Como diz aquela crise lá de uma pessoa que deixa uma coisa e aí quando... De quê? De abstinência. Vai dar a crise de abstinência. Você vai pensar que você vai enlouquecer, mas não vai não. Fica firme. Deus vai te dar graça. Deus vai te visitar, Deus vai te dar poder. As correntes vão se quebrar. E Jesus vai te libertar. É a luta. É a luta. Mas tem vitória em Jesus. E por fim, se você tomou essa decisão, você se voltou para Deus de todo o teu coração, você tomou medidas concretas e visíveis que provam a tua decisão, você cortou o que tem que cortar. Pessoas estão orando por você. Você está lutando, a luta é difícil, mas você está firme. Você pode ter certeza. Forças, ou melhor, força, ajuda do alto virá até você.
forças de Deus, o próprio Deus, virá para lutar, para te libertar, para te ajudar. O próprio Deus, ajuda do céu te será dada. Ajuda do céu te será dada. Que é assim que termina a história. Enquanto Samuel, versículo 10, oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas, naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Interessante que na última vez que eles tinham batalhado, 20 anos atrás, Israel batalhou com a arca do Senhor. Quando a arca do Senhor chegou ao acampamento de Israel, houve um brado que se ouviu no acampamento dos filisteus. Mas Israel foi terminantemente derrotado. Porque estava com eles a arca do Senhor, mas não estava o Senhor. Agora não estava a arca do Senhor, símbolo da presença do Senhor, mas estava o Senhor. Porque quem dá a vitória não são coisas. Ainda que sejam coisas escritas no nome de Deus, quem dá vitória é Deus. Não adianta se ajuntar de utensílios, de coisas. Está vendo porque eu tenho essa Bíblia? É porque eu sou de Deus. Não. Está vendo porque não. A questão é o Senhor. O Senhor. O Senhor. Agora não tinha mais Astarotes, não tinha mais Baal no meio do povo. Agora tinha espaço para o Senhor. E você sabe, o que eu acho bonito em Deus é que Deus não complica as coisas, né? Deus não complica. Deus não é uma pessoa difícil. Não é. Definitivamente. Porque o que podia ter de milindre nesse Deus depois de tantas traições? Não tem milindre. Com Deus é assim. Você voltou para Deus, Ele volta para você. Ponto. Você se arrependeu de verdade, de todo o seu coração, de toda a sua alma, Deus te perdoa de verdade. De toda a alma, de todo o coração. Você decidiu tirar o mal do seu meio, Deus decide tirar você do meio do mal. Por isso que o Davi diz, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e é o meu libertador. O Senhor. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita para uma senhora, para o seu esposo, que choravam, situação do seu filho, que embora crente, tinha caído de novo. Estava numa situação complicada. Aí a pergunta da senhora, mas pastor, Jesus não liberta? Liberta? Então por que o meu filho está assim? Porque Jesus liberta, minha senhora. Mas a decisão de viver liberta é nossa. A prisão já foi aberta. As correntes já foram quebradas. O cadeado está estraçalhado no chão. A porta está escancarada. Mas, e quem pode fazer isso é a mão forte de Jesus.
Porque as mãos que querem nos escravizar podem ser fortes e muitas, milhares. Mas não são maiores nem mais fortes do que a mão que nos liberta. Não são. São mais fortes que as tuas e as minhas mãos, mas não são mais fortes que as mãos do Senhor. Então ele esmilhaça. A porta está aberta. Agora a decisão de viver fora da prisão é minha e é sua. Não vos deixando enredar novamente por aquelas coisas que hoje tendes vergonha. Então é por isso que nós vamos orar. Sabe por quê? Porque há mais gente precisando de libertação do que a gente geralmente admite. Há mais gente precisando de libertação do que geralmente a gente admite. Tem homens precisando de libertação. Tem. Tem mulheres precisando de libertação. Tem. Tem jovens precisando de libertação. Tem. Tem adolescentes precisando de libertação. Tem. Tem crianças precisando de libertação. Então nós vamos orar a quem liberta. Porque o testemunho da palavra é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém.